Olá, tudo bem? Eu sou a professora Keila Batista, professora de História, e voltei para nós continuarmos discutindo aí ainda assuntos referentes à história antiga. Vocês viram Roma, Grécia, e hoje nós vamos ver os povos africanos, essas civilizações também que foram aí no mesmo período, né, que essas que a gente costuma estudar. Para iniciar, eu gostaria que vocês atentassem para esse pequeno trecho de um historiador brasileiro que escreveu sobre o continente africano. Vamos lá? A África é rica em diversidade, fraciona-se em incontáveis culturas e fala numerosíssimos idiomas. Calcula-se que existam na África cerca de 1.250 línguas diferentes. Alguns desses idiomas, como o Hausa, são falados por dezenas de milhões de pessoas e numa área geográfica extensíssima. Então, assim, o que isso quer dizer, né? A África é rica em diversidade. Por muito tempo, algumas pessoas, elas erroneamente pensavam que a África fosse um país, né? Lá na África. Mas não, a África é um continente. E nesse continente a gente tem uma vasta diversidade de culturas, de povos, né? De formas de habitação, de formas de agricultura. Então, assim, o continente africano, o nome diversidade é o melhor que caracteriza, então, esse continente. Falando desse continente, a gente tem cerca, né, de 30 milhões de quilômetros quadrados esse território, né, aproximadamente 3,5 vezes maior que o território do Brasil. Esse continente ele possui 54 países e é o segundo continente mais populoso, superado aí somente pela Ásia. E apesar de ser um continente populoso, a gente tem um PIB somente de 1%, né? Um PIB mundial de 1% aí com base nos produtos, nas produções aí desses bens, ok? Para se estudar a África, estabeleceu-se uma divisão, né? É uma divisão que é um pouco contestada porque, como eu disse para vocês, é uma região rica em diversidade, então a gente não pode taxar coisas fixas. Mas se tem a África setentrional, o que seria essa África? Ela corresponde a todo o norte do continente, né? Região quase inteiramente dominada pelo deserto do Saara. E ao longo da história, essa região ela foi ocupada por sociedades como os antigos egípcios, né? Os cartagineses e os muçulmanos. Egito, ó, pessoal, o Egito fica na África, né? A gente fala o Egito como se fosse assim, uma coisa distante da África, mas não. O Egito faz parte da África, dessa África setentrional. Só que aí a gente tem uma distinção, que esses países que fazem parte dessa África setentrional, né? Eles, por muito tempos e algumas pessoas ainda consideram como África branca. Esses países do norte da África, né, como o Egito, a Argélia, são países que as pessoas se diferenciam das outras africanas por conta da pele, né? Então, esse nome África branca também ele é um pouco inapropriado, né? África negra e África branca traz aí uma questão bem pesada aí e também pejorativa. E a gente tem a África subsaariana, que aí ela corresponde ao território africano situado ao sul do Saara. E nessa região desenvolveu-se reinos, impérios, né, como Gana, Mali, Songhai, Congo, dentre outros. Aí a gente pode ver que essa parte subsaariana, né, é a maior parte, nessa parte aí do sul. Nessa região da África subsaariana, a gente tem vários tipos de civilizações, né? Os homens, eles se apropriaram da natureza de diversas formas, eles construíram diversas culturas, a gente tem a economia muito voltada aí para a agricultura, para a criação de animais, e a gente também tem aí a cerâmica, né? Como uma atividade artesanal. Assim como a cerâmica, a gente tem a tecelagem, né, confecções de panos, a carpintaria, marcenaria, metalúrgica. Nesse quesito da metalurgia, a gente tem aí trabalhos com o ouro,
o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho, né? Com esses animais, com esses metais, desculpa, eles produziam aí ornamentos, né? Instrumentos para trabalhar, instrumentos de decoração. Então, a gente tem aí na África, em algumas regiões, essa abundância aí de materiais. Falando de sociedades africanas, né, como eu disse para vocês, a gente tem uma diversidade, né? Por muito tempo, os habitantes dessa África subsaariana, eles eram tidos como pessoas que tinham características animais, né? Por conta aí dos seus modos de vida, né? A gente vai ter nessa África subsaariana aldeias pequenas de pessoas que vivem aí da coleta e da caça, mas também a gente vai ter cidades com toda uma estrutura administrativa de cidade. A gente vai ter reinos e nós vamos ter também aí impérios, né? Então, a partir do século XX, historiadores, né, arqueólogos, eles foram estudando esses povos e desmistificando essa ideia que esses habitantes da África subsaariana, eles se aproximavam mais de características animalescas, né? E aí eles foram trazendo, de fato, esse termo de cultura, né? Termo que a gente já discutiu aqui, que a gente não pode dizer que uma cultura é inferior do que outra e outra inferior por conta dessas práticas, né? Temos aí culturas que devem ser respeitadas. E aí, então, a gente tem, como eu disse para vocês, vários reinos, né? Eu trouxe aqui para a gente discutir rapidinho o reino de Gana, de Mali e do Congo, né? Que foram grandes aí, ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, que tínhamos o Egito, né? Que tínhamos a Grécia, a Roma, nós temos esses reinos aí altamente estruturados. Acerca do reino de Gana, o reino de Gana, ele ficava na África Ocidental, né? Ele se forma mais ou menos entre o século IV e século XII. E essa região era uma região muito rica em ouro, né? Esse ouro, na verdade, ele servia de subsídio para o poder central desse rei que estabelece, né? E essa organização no reino de Gana, ela era patrilinear. O que é isso, né? Que a questão do parentesco do homem é que determinava aí a ascendência para esse reino. E a gente tem uma sociedade completamente dividida, né, entre as pessoas que eram mais nobres, os escravos, as pessoas que pagavam impostos, né? E no reino de Gana, a gente tem a presença da religião muçulmana também. Temos uma cidade muito conhecida como Kumbisale, né, que ela se torna uma cidade muito rica, no sudoeste, né, que agora é a atual Mauritânia, e por conta dessa riqueza, que os ganenses, eles faziam muitos monumentos, né, o ouro, ele era muito fácil, e esse ouro, ele era trocado, né, imagine vocês, por sal, né, eles tinham o mesmo peso aí de equivalência nessa troca. E a partir dessas trocas também, esses africanos, eles começaram a estabelecer contatos com outros povos, né? Do Egito, os cuxitas e tudo mais. E aí esse reino, né, por conta desse ouro, ele acaba sendo invadido, né? Ele acaba sendo invadido, devastado, né? E ele é conquistado. E a cidade de Kumbisale, então, ela acaba sendo destruída. Vamos ter também o reino de Mali, né? Que esse reino, ele se forma a partir do século XIII, né? E agora seria mais ou menos, assim, nos atuais estados do Mali, né? Burkina Faso, Senegal e Gâmbia, né? E aí a gente vai ter esse reino formado a partir da junção de várias etnias, as mandigas, né? E a partir dessas etnias que se formam para se autoproteger, a gente vai ter esse poder centralizado, que vem na forma do rei, que é considerado Mansa, né? Que é o chefe supremo, e o Sudiatra Keita, né? Que ele vai ser o primeiro a juntar aí essas etnias, como eu falei para vocês, por conta dessa defesa. Esse território é vasto. Depois, a gente tem as sucessões de Mansa, né? Mansa, que seria esse rei, a gente vem com Mansa Musa,
E esse Mansa Musa, ele converte-se ao islamismo, né? E aí ele vai promover uma peregrinação à Meca, ele vai levar várias pessoas, né? Ele vai passar pelo Egito, ele vai sair distribuindo ouro, né? Tanto que dizem que quando ele chegou no Egito, o preço do ouro caiu, né? Por conta de tanta circulação aí. E depois que ele retorna, né? Algumas pessoas voltam, alguns sábios, eles voltam aí para esse reino. E a gente tem aqui do lado uma imagem que vocês podem atentar, que é uma mesquita, né? Que ela foi construída aí por conta dessa interação cultural, né? E aí ela foi reconstruída em 1907 e ela foi construída em 1280, né? Então, a gente, para mostrar aí essa presença do islamismo nessa região. E a gente tem o Reino do Congo, né? Que ele se forma na segunda metade do século XIII, e aí para a formação do reino, a gente tem os povos bantus, né? Que agora seriam atualmente ali na região da Angola, Congo e República Dominicana do Congo, né? E a gente vai ter também a centralização política e econômica, e a gente vai ter como capital, né, do Reino de Congo, a cidade chamada de Banza-Congo. Acerca dos Congos, eu queria ressaltar para vocês uma característica, porque nós brasileiros temos muito a ver com esse reino, né, com esses povos. Porque vamos ler lá o que diz ali o enunciado, né? A palavra Bantur refere-se aos povos africanos que ocupam amplas regiões no centro do sul da África. Esses povos possuem línguas aparentadas que atualmente são faladas por cerca de 300 milhões de pessoas na África. Algumas palavras de origem banta foram incorporadas à língua portuguesa, como banguela, bagunça, cachaça, cachimbo, caçula, carimbo, quilombo, xingar, né, e outras palavras. Então, assim, a maior parte dos escravizados africanos que vieram para o Brasil, vieram aí a partir do Reino de Congo. Então, a gente tem muito aí a ver com esse reino. E para terminar, temos o nosso Exercitando, uma questão do Enem de 2012. Vamos lá? Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível alternativa A, superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias, B, reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos, C, manutenção das características culturais específicas de cada etnia, D, formação de uma identidade cultural afro-brasileira e E, resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. Então, vamos ter como alternativa correta a alternativa D, formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Ok, pessoal? Então, assim, vocês podem se aproximar mais sobre essa temática, né? Tivemos vários reinos, não só esses três, mas, assim, por conta do tempo a gente trouxe esse. E não esqueçam de acessar a plataforma Edu, que lá terão acesso a esse slide e outros materiais. Até a próxima aula!